Olá, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula a gente vai começar a conversar sobre estequiometria. Bom, a estequiometria consiste nos cálculos da quantidade, podendo ser em massa, em volume, em quantidade de matéria, ou seja, número de mols, número de átomos e de moléculas, de reagentes e de produtos das reações químicas. Esses cálculos fundamentam-se no fato de que a proporção da quantidade de matérias entre reagentes e produtos numa reação é constante e é dada pelos coeficientes estequiométricos. E aí entra a importância de nós balancearmos corretamente a equação química envolvida naquele problema. Então, o primeiro passo vai ser sempre balancear a equação química. Mas antes disso, voltando um pouquinho no que é estequiometria, se a gente pudesse trazer para o nosso dia a dia, eu diria que a estequiometria está muito nas nossas receitas. Como, por exemplo, se nós formos fazer um bolo e a receita estiver lá que precisa de 2 ovos. E aí você olhar na sua geladeira ou lá no local que você guarda os ovos e você só encontrasse um. Logo, ou você deixaria de fazer o bolo, porque a sua receita não está completa, ou você faria o quê? Faria meia receita. Ou digamos que você tenha 4 ovos, então você poderia fazer 2 receitas desse bolo. Sendo assim, perceba, a proporção vai ser sempre a mesma. Você não vai aumentar a quantidade de ovos e vai deixar de aumentar a quantidade de trigo. Caso contrário, isso pode dar um grande omelete, na verdade, né? Então, essa é a grande chave da estequiometria. É você perceber que se eu estou usando o dobro de ovos, eu preciso do dobro de trigo, o dobro de leite, o dobro de óleo. Se eu estou usando a metade de ovos, eu preciso da metade dos demais ingredientes também, assim como eu vou obter a metade dos meus produtos caso eu use a metade do meu ingrediente. Então, é aí que está a chave da estequiometria. Então, vamos ver como isso funciona na prática. Aqui a gente tem uma reação, então, C4H10O no estado líquido, mais oxigênio gasoso, gerando CO2 gasoso mais água no estado líquido. Como eu disse, o primeiro passo aqui na estequiometria é fazer o balanceamento da equação. Então, vamos lá. Começando aqui então, lá para aquele macete, começando dos metais, a metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como aqui a gente só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente já passa para esse final do macete. Então, o C, começando por ele, aqui eu tenho nos reagentes 4 carbonos. E aqui nos produtos eu só tenho 1, então eu vou acrescentar o número 4 aqui. Agora eu vou para os hidrogênios. Aqui nos reagentes eu tenho 10 hidrogênios. Aqui no produto eu só tenho 2. Então, eu vou colocar um 5 aqui na frente. Agora, eu fiquei com 10 aqui e 10 aqui. Vou olhar os oxigênios, então, ó. Vou por aqui. 5 oxigênios aqui, mais 8 aqui. Então, eu tenho 13. Mas presta atenção, aqui já tem 1. Então, falta 12, né? Porque esse cara aqui eu não vou mexer mais. Porque se eu colocar algum número aqui na frente, eu vou mexer tanto no carbono quanto no hidrogênio, que em teoria eu já balanceei. Então, eu vou deixar para mexer só aqui. Então, se eu preciso de 13 do lado de cá e eu já tenho 1 aqui, eu preciso de 12 aqui. Então, eu vou colocar o número 6. Pronto. Na dúvida, se você não conseguir pelo método das tentativas aqui, vai pelo método algébrico, tá? Então, presta atenção. Aqui, oculto, tá o número 1, certo? Tudo bem até aqui? Se não, volta um pouquinho. Bom, o que a gente pode perceber aqui, então? Que em relação à proporção da quantidade de matéria, a gente pode dizer que 1 mol de C4H10O está para 6 mols de O2, para 4 mols de CO2 e para 5 mols de água. É isso que os coeficientes estequiométricos estão me contando aqui, ó. E isso você pode montar essa tabelinha que eu vou montar aqui em todos os seus problemas, tá? Caso você tenha dúvidas. Com relação ao número de moléculas, a gente vai dizer o seguinte, que 1 vezes 6 vezes 10 a 23, que equivale a 1 mol, correto? 1 vezes isso está para 6 vezes isso, coeficiente estequiométrico, ó, que está para 4 vezes esse número de moléculas de CO2, que está para 5 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O.
Percebam, o 6 vezes 10 a 23 aqui, ele sempre se repete. O que muda é o número que vem na frente, que na verdade é o coeficiente estequiométrico que a gente descobriu ao balancear a equação. Com relação à massa, é a mesma coisa. A gente vai repetir o coeficiente estequiométrico e vai colocar a massa molar aqui na frente. Então, 1 vez 74 gramas, que é a massa molar desse cara aqui, como que eu descobri? 4 vezes 12, mais 10 vezes 1, mais 16. Está para 6 vezes 32, que está para 4 vezes 44, que está para 5 vezes 18. Então, para eu montar essa tabela, o que eu faço? Primeiro eu balanceio a equação, que é o que eu sempre vou fazer em todos os casos de estequiometria. E aí eu vou colocar em relação à quantidade de matéria, é só o número e mol. E em relação ao número de moléculas, o coeficiente estequiométrico vezes 6 vezes 10 a 23. E em relação à massa, vai ser o coeficiente estequiométrico vezes a massa molar desse componente. O coeficiente estequiométrico vezes a massa molar desse componente. Beleza? Então, agora a gente pode usar esses dados para resolver problemas. Vamos ver o primeiro deles. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Qual a quantidade de matéria de C4H10O deve reagir para formar 16 mol de gás carbônico? Olha só. Aqui a gente tem que, primeiro de tudo, né? Quantidade de matéria é número de mols. Então, a gente está usando mol e mol, tá? Então, aqui a gente já sabe o seguinte, ó. Que o que a gente fez na tabela anterior, quantidade de matéria, que é o que a gente vai usar, ó, porque ele perguntou em relação à quantidade de matéria aqui e informou quantidade de matéria aqui. Então, eu só vou usar essa linha da minha tabela. Então, e quais dados eu vou usar dessa linha? Eu vou usar em relação ao C4H10O e em relação ao CO2, porque ele fala em relação ao CO2. Eu sei que 1 mol de C4H10O vai produzir 4 mols de CO2. Beleza até aqui? Mas eu quero formar 16 mols de CO2. Então, eu preciso de quantos mols de C4H10O? Multiplicando cruzado, eu vou ficar com 4x igual a 16. Então, x é igual a 4 mol de C4H10O. Perceba que é muito similar à questão do bolo. Se eu uso 2 ovos para fazer uma receita de bolo e eu quiser fazer 4 receitas, eu vou precisar de quantos ovos? 8, correto? É a mesma ideia aqui, ó. Se eu antes produzia 4 mols de CO2, para eu produzir 16, eu preciso 4 vezes isso, correto? Então, aqui tá até um pouco lógico. Mas alguns exercícios a gente com certeza vai precisar levar para as contas mesmo e fazer a regrinha de 3 numa boa. Porém, perceba que é exatamente o que eu disse sobre a receita. Então, aqui a gente relacionou quantidade de matéria com quantidade de matéria, número de mol com número de mol, tá? Então, eu só usei essa linha. E aí, o que eu fiz? 1 mol está para 4 mols desse cara. Lembre-se sempre de colocar 1 mol de quem? Porque você pode se perder, porque depois a gente começa a usar mais dados ali no meio e aí você pode se perder em muitas regras de 3, tá bom? Vamos ver um segundo caso. Qual a massa de O2 necessária para queimar completamente 259 gramas de C4H10O? Então, aqui ele está relacionando massa de O2 com massa de C4H10O. Então, eu vou usar só a linha da massa lá da nossa tabela inicial. E aí, quais dados dessa linha eu vou usar? Não vou usar todos. Eu vou usar a do C4H10O e a do O2. Ó, qual a massa de O2 para queimar completamente X massa de C4H10O, no caso, 259. E aí eu vou relacionar, olha só, uma vez 74 gramas desse cara, está para 6 vezes 32 gramas desse cara. Repara que é exatamente essa linha aqui, ó. Sendo assim, quanto de O2 eu preciso para queimar 259 gramas de C4H10O? Lembra, sempre grama de C4H10O em cima de grama de C4H10O. Grama de O2 em cima de grama de O2. Não posso inverter essas coisas, tá?
Beleza. Vou multiplicar cruzado aqui, então vai ficar, ó, 1 vezes 74 vezes y igual a 6 vezes 32 vezes 259. Fazendo essa conta, eu chego que eu preciso de 672 gramas de O2 para queimar 259 gramas de C4H10O. E aí aqui, lembre-se sempre de colocar a unidade, tá? Não se esqueça disso. Vamos para um terceiro caso. Quantas moléculas de gás oxigênio são consumidas na combustão de 5 mols de C4H10O? Repara que agora ele está pedindo molécula e mol. Então aqui eu vou usar duas linhas da nossa tabela. Moléculas e quantidade de matéria. Então, quantidade de matéria e número de moléculas. Quais dados de quê? Ó, quantas moléculas de gás oxigênio, então eu vou usar a linha de moléculas lá no oxigênio, são consumidas na combustão de 5 mols de C4H10O. Então eu vou usar a linha de quantidade de matéria do C4H10O. E aí eu vou colocar esse, está para esse, ó. 1 mol de C4H10O está para 6 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2. É isso que esses dois dados me dizem. Então, o que ele quer saber? Se eu tenho quantas moléculas de O2 eu vou consumir para queimar na combustão de 5 mols de C4H10O. Mol embaixo de mol, molécula embaixo de molécula. Multiplico o cruzado, ó. 1 vezes W está para 5 vezes 6 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, W vai ser igual a 180 vezes 10 a 23 moléculas de O2, ou melhor ainda, né? 1,8 vezes 10 a 25 moléculas de O2. E por fim, qual o número de moléculas de C4H10O que, ao sofrer combustão completa com gás oxigênio suficiente, fornece uma massa de água igual a 132 gramas? Então, repara aqui, ó. Aqui pode ter dado ter informação demais numa mesma frase, mas se atenha ao que você realmente precisa, aos dados que você realmente precisa. Qual o número de moléculas de C4H10O? Então, eu preciso da linha de moléculas com a linha de massa, ó, porque eu tenho 132 gramas de água. Então, eu vou precisar da linha de molécula e da linha de massa. O que eu vou precisar da linha de molécula? Do C4H10O. E da linha de massa? Da água. Então, eu vou relacionar esses dois dados, ó. 1 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de C4H10O está para 5 vezes 18 gramas de água. É isso que esses dois dados me informaram. O que eu vou fazer agora? Vou lá ver o que o exercício quer, ó. Quantas moléculas de C4H10O fornece uma massa de água igual a 132 gramas? Então, está para quantas moléculas vão estar para 132 gramas de água? Vou multiplicar cruzado aqui. 5 vezes 18 vezes Z igual a 1 vezes 6 vezes 10 a 23 vezes 132. Fazendo essa continha, a gente chega em 10,8 vezes 10 a 23 moléculas, ou melhor ainda, 1,08 vezes 10 a 24 moléculas de C4H10O. Bom, gente, estequiometria é prática. Quanto mais exercícios vocês fizerem nesse início, mais simples vai ficar, porque depois os problemas eles começam a surgir mais especificidades neles, como por exemplo reagente limitante, mais reações sucessivas, né? Ou reagente em excesso. Então, o mais importante nesse primeiro momento é que você pratique, busque exercícios, bote isso em prática, faça sempre essa tabelinha que ajuda muito. E aí a gente se encontra na próxima aula, tá? Se você gostou dessa, deixe seu curtir aqui embaixo e a gente se vê lá. Um beijo e até!